Finalmente chegou o Kairós para Abrão e Sara. 25 anos depois do primeiro contato de Deus com Abrão, chamando-o, tirando ele do meio da sua terra, da sua parentela, em Ur dos Caldeus, agora Isaac nasce. Hoje é a lição de número 6, o nascimento de Isaac. Será ministrada no dia 10 de maio de 2026 nas igrejas que seguem o calendário. Por um lado, é uma aula muito feliz, porque nós vamos ver o Kairós, o tempo de Deus, se cumprindo na vida desse casal. Eles esperaram bastante tempo por esse momento, e agora, sendo até motivo de Itzhak, motivo de riso, né? Mas Isaac chegou na velhice. 100 anos para Abrão, 90 anos para Sara, né? Olha que espera. Mas o Kairós exige paciência. Certos planos de Deus na nossa vida vão exigir sempre da nossa paciência. 3 objetivos nessa aula: mostrar, refletir e expor. Mostrar que Sara teve que lidar com as consequências da sua impaciência. Refletir a respeito da atitude tomada por Abrão em relação a Agar e Ismael, momento dificílimo para Abrão, e expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Antes da gente entrar aqui na aula de hoje, quero agradecer a todos vocês que são membros aqui do nosso canal, principalmente a vocês que são membro consultoria. Obrigado pelo suporte, pelo apoio que vocês têm dado ao meu ministério. Muito obrigado a vocês que têm deixado a oferta da Escola Bíblica. Se você quiser deixar a sua oferta, é só ler esse QR Code que está aparecendo aqui agora. Deixe a oferta do tamanho que você sentir no seu coração. Não importa o tamanho, ela vai ajudar o canal a continuar crescendo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Eu conto com vocês. Vamos lá para a aula de hoje. Nossa palavra-chave de hoje é milagre. Milagre traduzido do grego, traduzido de 3 palavras gregas: Simeon, Vinamis e Teras. 3 palavras importantes que a gente vai ver, então, nessa palavra-chave. Do ponto de vista teológico, o milagre ele não é o fim em si mesmo, mas é um sinal, Simeon, que aponta para a intervenção de Deus na história humana. Quando a Escritura mostra milagre como tradução do grego Simeon, Simeon é um sinal. É um sinal visto que, no pano de fundo, a gente percebe um milagre. Então, quando o grego é Simeon, ele quer apontar para o Deus que faz o milagre, e não o milagre em si. O caso de Isaac, por exemplo, foi um milagre, foi um grande sinal, porque no caso de Isaac, o poder de Deus vence a morte biológica no corpo de Sara e de Abrão para trazer a vida em Isaac, como um grande sinal para esse casal e para todos os que estavam ali naquela peregrinação com Abrão e Sara. Então, no Novo Testamento, os autores bíblicos usaram 3 palavras importantes para significar milagre, que é a nossa palavra-chave. Vinamis, que se refere ao poder de Deus em ação, é o grego dínamos, que você conhece, tá bom? A pronúncia no grego itacista, que é o grego que eu uso para falar aqui com vocês, eu não uso aqui no canal o grego catedrático, tá bom, meus irmãos? Então, se alguém alguma vez já estranhou ou estranhar a minha pronúncia aqui, esse grego que eu falo aqui, ele é o grego mais próximo do grego koiné do Novo Testamento e é o grego que se fala atualmente na Grécia, tá bom? É o grego itacista. Nenhuma palavra que eu falo aqui está fora da realidade fonética do que se ouve hoje na Grécia, tá bom? Então, o grego vinamis, sonzinho de V suave aqui, se refere ao poder de Deus. É a força divina que opera o impossível, como a gente vê em Mateus 11 e 20. E também a gente tem o termo grego Simeon, que eu acabei de comentar. Simeon é um sinal. Ele é um milagre operado, mas o ponto focal dessa obra de Deus é apontar para o próprio Deus. É a força divina que opera o impossível. Quando um Simeon, um sinal acontece, ninguém que vê é capaz de dizer que a mão de Deus não esteve envolvida naquela ação. E a gente tem também teras, do grego, que significa um prodígio, uma maravilha. Foca no efeito, no espanto que o Simeon
causa nas pessoas. Então, o Simeon aponta para o Deus que opera e causa nas pessoas que veem um espanto, que é o grego teras. E eu estou deixando aqui na nota do blog para vocês 3 versículos, onde em cada versículo vai aparecer um desses termos. Estou deixando em grego transliterado e a nossa versão ARC. Uma perspectiva cultural de milagre. No Antigo Oriente, um milagre invariavelmente era visto como a mão de Deus operando. Coisas extraordinárias, coisas que seres humanos não podem fazer, não gerava dúvida nessas pessoas. Eles simplesmente atribuíam isso a Deus. E quando eram idólatras, atribuía à sua divindade, ao Deus em que eles acreditavam. Hoje em dia existe muita resistência, né? Muita gente acadêmica, formada, que não acredita em Deus, e a gente tem hoje muita resistência em relação a entender que um milagre é uma obra exclusiva de Deus. Mas no Antigo Oriente, quando as pessoas viam um milagre, eles dobravam, eles inclinavam a serviço e reconhecia que era obra de Deus. Somente Deus pode fazer aquilo que não é natural. Somente Deus opera o sobrenatural. Na cultura contemporânea, como eu falei, as pessoas até atribuem aquilo que muitas vezes é milagre, atribuem à sorte. Hoje em dia a gente vê muito nos carros, né? Assim, na parte de trás, lá no vidro traseiro dos carros, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque essas pessoas, como eu, acreditam que o sobrenatural não pode ser operado por seres humanos. Nós estamos no nível natural. Tudo aquilo que passa acima da nossa cabeça é obra divina. E a gente precisa reconhecer isso. No grego, então, temos 3 termos: venames, tera e simeon. E no latim da Vulgata de Jerônimo é miraculum, significando a mesma coisa. Isaac é considerado um milagre por 2 motivos. Pela idade dos seus pais, a biologia não cooperava para que eles tivessem filhos, e o maior, mais extraordinário motivo é que sua mãe era estéril. Mas Deus, operando um Simeon, um milagre, ele rompe essa limitação da biologia de Sara e da idade avançada de Abraão e Sara e permite, opera o milagre do nascimento de Isaac. Então, Isaac é um milagre. Estou deixando aqui no blog também para vocês algumas notas sobre o termo miraculum da Vulgata Latina, inclusive escrito aqui em latim, onde consta o termo para vocês, tá bom? A Vulgata é uma tradução importante, ela é do 4º século, onde os textos originais foram traduzidos para o idioma do Império Romano, né? de Roma, o latim, que era muito usado. A Igreja Católica utilizou a Vulgata e ainda utilizou por 1000 anos, por cerca de 1 milênio. A Vulgata teve muita influência no contexto bíblico, no contexto da igreja. O nosso texto áureo está em Gênesis 18 e 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Esse versículo aqui é um dos pilares da fé abrâmica. Nesse versículo, a gente vê Deus estabelecendo a sua soberania sobre as leis da natureza. O corpo de Sara já amortecido, Abrão adiantado em idade, mas Deus havia dado a sua davar. E em aulas anteriores eu expliquei que o termo davar aparece no original hebraico como promessa. Quando Deus empenha a sua davar, a sua palavra, é como se ele estivesse fazendo uma promessa. A gente viu em aulas anteriores 3 termos que são traduzidos na nossa Bíblia, em alguns lugares, como promessa: davar, berit e omer. Berit é traduzido literalmente como aliança. Quando Deus dá a davar, quando Deus dá a sua palavra, é como se ele estivesse fazendo uma aliança. Quando Deus fala, o dito de Deus é tão firme quanto uma berit, quanto uma aliança. Quando ele fala, está prometido e já pode se considerar cumprido, porque ele é o Deus do tempo. Ele é o Deus que conhece passado, presente e futuro. Ele não é limitado por nenhuma circunstância temporal.
Não há limites para Deus, não há impossível para Deus. O versículo aqui começa falando assim, ó, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E eu vou mostrar agora uma curiosidade linguística do hebraico, tá bom? Eu indiquei e vou indicar de novo um vídeo, esse aqui que vai aparecer no card para você, a diferença entre davar e milá. Os dois termos no hebraico significam palavra. E agora eu vou mostrar uma coisa que você nunca viu na sua vida. O termo davar, que é usado exclusivamente para a palavra de Deus, também significa coisa. E é literalmente traduzido aqui no texto original como coisa. Olha como aparece no texto. Aipaleme Adonai davar? Haveria alguma coisa difícil para Deus? E o termo que é traduzido por coisa aqui é davar. Não estranhe isso, é do dicionário de hebraico. Davar significa tanto a palavra de Deus, significa tanto o termo palavra, quanto também significa coisa. Então, davar tem vários sentidos no hebraico. Significa a palavra no sentido comum, significa coisa, um assunto, alguma coisa falada no sentido concreto, significa mandamento ou decreto, significa também, como eu expliquei nas aulas anteriores, a promessa de Deus. É praticamente, então, uma profecia. Mas tem todos esses sentidos embutidos no termo davar. As palavras do texto áureo nas suas etimologias. A palavra significa difícil, é a palavra hebraica que tem origem em pala, que significa literalmente difícil, mas também aponta para algo maravilhoso, extraordinário, além da compreensão humana. Então, quando o versículo inicia dizendo assim, haveria alguma coisa difícil para o Senhor, a palavra vai ter o sentido mais profundo de haveria alguma coisa maravilhosa que causasse espanto em Deus, que ele não pudesse fazer? Haveria alguma coisa extraordinária para Deus que ele não pudesse realizar com seu poder? Haveria alguma coisa que, como para os humanos, é além da sua compreensão? Haveria isso em relação a Deus? Não. Deus pode tudo, pode fazer tudo, e agora ele vem e promete que Sara terá um filho. E um ano a partir da sua última promessa, Isaac nasce. Aí tem o segundo termo, que é moed. Moed é tempo determinado. O termo moed do hebraico pode ser paralelizado ao termo grego kairos. Kairos, no grego, significa... Kairos significa literalmente oportunidade, tá bom? Mas os teólogos todos, da maioria, eles falam somente que kairos é o tempo oportuno. Mas... eu tenho uma série aqui no canal que eu vou deixar para vocês aqui, onde em pelo menos 5 vídeos eu explico todas as perspectivas de Kairos. Kairos na mitologia, Kairos na teologia, Kairos na meteorologia, de todas as formas, tá bom? Então, se você tiver curiosidade e quiser assistir, é nessa série que eu estou deixando aqui para vocês. Moed, então, tempo determinado. Pode ser paralelizado com Kairos, que significa a mesma coisa. Kairos é o tempo que Deus determinou para operar alguma coisa grande, maravilhosa, gostosa na nossa vida. Moed é também o tempo determinado. Ele disse assim, no tempo determinado eu virei e Sara terá um filho. Então, moed é uma palavra muito importante aqui no texto áureo. Esse moed aqui no texto áureo, então, não é um momento comum, é um momento agendado por Deus, é um momento específico, onde Deus realizaria uma obra. Não é um tempo no sentido genérico, é um tempo que Deus disse que uma coisa ia acontecer, empenhou a sua davar, e por isso a coisa realmente aconteceria, porque a palavra de Deus não volta atrás, quando ele fala, ela acontece. E o terceiro termo importante no texto áureo, Kaet Hayah, tempo da vida. Essa expressão idiomática, ela significa daqui a um ano. Significa quando a vida se renovar na primavera. Kaet Hayah. Refere-se então a um ciclo de gestação que traria Isaac ao mundo. Cumpriria a promessa de Deus. Contexto cultural aqui do texto áureo. Na cultura do Antigo Oriente, a esterilidade era vista como uma maldição. Era vista como um estigma ruim na vida de uma pessoa. Era uma tragédia social e até espiritual, porque a mulher que não tinha filhos, ela extinguiria a linhagem do seu marido sobre a terra. O que Sara iria
fazer com Abraão era apagar o nome de Abraão de sobre a terra, porque Abraão não teria filhos com sua mulher. Então, esse casal morreria e o nome deles não seria lembrado, não seria continuado em genealogias posteriores. Então, por isso era considerado uma coisa infame, uma coisa grave. Por isso, Sara se desespera quando a promessa não acontece, o tempo passa, mais de 20 anos se passaram do primeiro contato com Deus, de Deus com Abraão, em Ur dos Caldeus, até Isaac nascer, são 25 anos. Ele tinha 75 quando falou com Deus a primeira vez, tinha 100 quando Isaac nasceu. Então, olha, 25 anos é para se desesperar mesmo, irmãos. Né? E ela, na idade que estava, quando o anjo fala para ela que ela ia ter um filho, ela riu. Você vai ignorar que ela riu? Eu não vou. É capaz de eu até rir também, né? Como que isso vai acontecer? Meu Deus do céu. Mas para Deus nada é impossível, como começa o texto áureo. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Então a esterilidade era considerada praticamente como uma maldição na vida de uma mulher. Era motivo de muita tristeza para uma mulher quando ela não podia edificar a sua própria casa. Numa das nossas aulas eu expliquei que quando Sara diz, quem sabe terei filhos por ela, através dela, de Agar, o termo hebraico que aparece ali dá o sentido de edificar. Se você voltar nas aulas anteriores, você vai ver isso. É que eu não lembro agora exatamente para eu indicar aqui para vocês. Mas quem acompanha o canal e acompanha as aulas está se lembrando exatamente do que eu estou falando. Segundo a biologia, o corpo humano tem prazo de validade. A gente pode fazer de tudo para ter saúde, é importante fazer de tudo para ter saúde, vida saudável, comida saudável, academia, exercício, caminhada, corrida, tudo isso é muito importante. Mas o nosso corpo tem prazo de validade. Ele inevitavelmente morre. Mas o importante é morrer com saúde, né? Se a gente cuida do corpo, alimenta o corpo direitinho, se exercita, a gente vai morrer sim, mas com saúde. Então, biologicamente, o corpo tem data de validade, mas para Deus, Deus que fez o corpo, Deus que criou o homem, ele pode mudar todas essas leis biológicas em relação a nós. Foi o que ele fez com Sara. Na perspectiva teológica, então, Deus tem e Deus mostrou e Deus provou em relação a Sara e Abraão a sua onipotência, a sua fidelidade e a sua graça. Começando com a graça, Isaac nasceu. O nome dele significa rir. Itzahak significa riso. E ele trouxe muita alegria para os seus pais. E uma coisa eu quero falar para vocês sobre alcançar objetivos. Não importa quanto tempo demore. Não importa em que idade você tenha quando você alcançar o seu objetivo, porque o valor do objetivo é o momento em que se alcança o objetivo. Ninguém fica dando valor para os processos. A gente dá valor, a gente exulta, a gente se alegra pelo momento em que o objetivo foi alcançado. E é esse momento que é celebrado, esse momento que é lembrado. Hoje aconteceu. Na vida de Abraão e Sara, hoje nasceu Isaac, hoje é o dia da felicidade, hoje é o Kairos, hoje é Moed, hoje é o dia do cumprimento de Deus, da promessa de Deus na nossa vida. Esse momento de felicidade é que tem que ser marcado, celebrado, filmado, fotografado, eternizado. Isaac foi um ato da graça de Deus, um favor feito a seus pais, que por mérito, não sei se mereciam. Eu daria por mérito, porque se eu fosse Deus, chegasse para um homem e falasse assim, sai-te da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, não mostrou catálogo, nem um perfil, não mostrou videozinho falando a terra é assim, 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 né? Mostrou nada disso, só falou, sai e vem. E ele veio confiando, ele veio sendo guiado. O termo grego para guiado é agonte. Agonte tem o sentido de ser tomado pela mão e ser guiado. Quando o Espírito Santo nos guia, é assim que ele faz, toma pela mão. Isso Abraão deixou-se guiar por Deus na sua caminhada de fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Então, o que aconteceu na vida de Abraão e de Sara foi um ato da graça de Deus. Eles, na minha opinião, mereciam, né? Claro que diante de Deus, o homem não merece nada, ninguém merece nada, né? Foi um ato da graça mesmo, mas se eu fosse Deus, ele daria por mérito.
Eu não sei como é que você faria, né? Mas, meu Deus, já se colocou no lugar de Abraão? De Sara? Hã? Você, mulher, que tem sua casa aí, tá vivendo bem no seu bairro, próximo da família, tem amparo da família, você sairia, venderia tudo e iria para um lugar que seu marido falou assim, ó, Deus falou comigo ontem e falou pra gente vender tudo aqui. Você iria? Se você não iria, já dá para dar mérito, né? É muito difícil esse tipo de atitude. Foi um ato de fidelidade. Deus mostra ao nascer Isaac que a sua palavra, o cumprimento da sua palavra, da sua aliança, do seu dito, não depende de nenhuma obra humana, não precisa de nenhuma ajuda humana. E não importa o tempo nem as condições biológicas em que as pessoas envolvidas estejam. Aquilo que ele falou vai cumprir. A sua davar é firme, firme como uma promessa, firme como um contrato. Estou deixando aqui na nota do blog para vocês a cronologia da promessa. Isaac nasceu 25 anos depois da chamada inicial, quando Deus aparece pela primeira vez a Abraão e o chama, dizendo para ele que da sua semente faria uma grande nação. Esse é o primeiro contato. A chamada se deu aos 75 e o cumprimento se dá aos 100 anos de idade, quando Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. O nascimento de Isaac, então, ocorre no Kairos, no tempo de Deus. O Kairos é muito difícil, né? Sempre falei aqui nas aulas anteriores, aguardar o Kairos não é fácil. Tem gente que desiste. Sara desistiu e deu o jeitinho dela. O jeitinho dela a gente vai ver hoje que complicou demais para os dois, para a família, para todo mundo. Então não tente dar um jeitinho, tá bom? Falando sobre ministério, que é uma coisa que me rodeia muito, que eu sou pastor há muito tempo, professor de teologia, estou sempre às voltas com obreiros impacientes, que ficam falando que o tempo de Deus na vida dele já chegou e o pastor não vê, isso não acontece. Para com isso, meu irmão, porque o Kairos vai ser o melhor momento na sua vida. E Deus está, sim, sabendo de você, Ele está acompanhando você, Ele está te vendo. O seu ministério não está passando escondido aos olhos dele, não. Seu ministério não é oculto a Deus, Ele conhece, Ele sabe. E no tempo dele, no Moed, no melhor momento, no tempo determinado, no Kairos, Ele vai fazer, tá bom? Tenha essa fé, fique parado aí. Não faça como Sara. Sara tomou Agar, entregou para Abraão para que tivesse filhos através dela, a vergonha dela de não ter filhos fosse eliminada e a descendência de Abraão se fizesse através dessa manobra. Qual é o paralelo com os obreiros que não têm paciência no ministério? Eles vão para outra igreja para ser consagrado. Aí vai para lá, é consagrado, depois até volta para a igreja que estava. Quer dizer, ele só deu um jeitinho, mas isso aí não é consagração de verdade, não. Consagração de verdade é você esperar com paciência aí na sua igreja, aí onde você foi chamado aí. Ou você acredita ou não acredita que esse homem que está aí na direção é um homem de Deus? Se você tem alguma dificuldade, alguma crítica, quer falar alguma coisa, fale para ele. Chame ele no escritório e conversa com ele. Pergunta qual que é a perspectiva dele, né? Mas não faça essas manobras, porque isso traz vergonha, traz decepção, traz um monte de coisa ruim, do mesmo jeito que trouxe na vida de Sara. Quem sabe isso que eu falei agora aqui não está falando com alguém aí? Se estiver falando, se tiver coragem, deixa um comentário aqui na descrição, vai edificar muito a minha vida. Nós olhamos muito para o Cronos, para o tempo do relógio, e a gente esquece do Kairos. Cronos e Kairos são conflitantes. Cronos é o tempo sequencial, Kairos é o tempo da oportunidade. Cronos é o tempo de quantidade, ele mede hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. Kairos é o tempo da qualidade, aquele tempo em que a gente desfruta de alguma coisa boa, gostosa, prazerosa. Por isso que ele é chamado de tempo de qualidade. Kairos não é tempo que se mede, Kairos é tempo que se sente. Kairos é tempo que se desfruta, enquanto que Cronos é tempo que massacra, que passa, que independente de você querer ou não, ele vai oprimir, ele vai cumprir o seu objetivo. Na mitologia, Cronos era retratado como um velho arrogante, irritado, que não respeitava, que fazia sua própria vontade, que esmagava. Inclusive, Cronos devora seus próprios filhos. Existe até uma pintura, Cronos devorando seus filhos. Isso aí é uma metáfora para o tempo que nos consome,
que nos devora, que nos mata. Ele é o devorador. Tá nesse vídeo aqui, se você quiser assistir. Mas o Kairos não, o Kairos é uma delícia, o Kairos é uma beleza. O Kairos, quando a gente sabe esperar, ele vem muito gostoso, muito maravilhoso, muito cheio da graça, muito no melhor momento da nossa vida. O Kairos reúne todas as perspectivas boas para trazer um acontecimento à realidade. Para resumir e fechar o comentário do texto áureo, Moed é o quando de Deus, é o tempo determinado. Na vida de Abraão e Sara, 25 anos depois. E o Kairos é o agir de Deus, é o momento em que Deus age. Um é tempo sequencial cronológico, o outro é tempo de qualidade. A leitura bíblica em classe, Gênesis 21, versículos de 1 a 7. Tópico 1, as consequências da impaciência de Sara. Item 1, o nascimento e o nome do filho da promessa. Como sempre acontece em todas as culturas, todos os tempos, todos os povos, assim que o filho nasce, a gente coloca um nome, né? O nome vai representar a personalidade, o nome vai representar essa pessoa, o nome vai acompanhar essa pessoa por todo o tempo da sua vida. Isaac recebe esse nome, o pai dele, Abraão, colocou esse nome nele por pelo menos 2 motivos. Primeiro, quando ele foi anunciado, quando ele foi prometido ali, a última promessa, a última palavra, já tinha se passado quase 25 anos, os dois já eram adiantados em idade. Quando eles recebem a notícia, eles riem, né? Ele não era para menos. E o outro motivo é que o próprio Deus disse para colocar o nome de Yitzhak, que é riso. Gênesis 17, 19 é onde Deus manda Abraão colocar o nome do menino de Yitzhak, riso. Vayomer Elohim, e disse o Senhor, Aval Sarah Ishterha Yoledet Leha Ben, Sara, tua mulher, te dará um filho. Vekarata etimo Yitzhak, ele chamarás pelo nome de Isaac. Vehakimot et berit ito livrit olam. E farei com ele, estabelecerei com ele o meu concerto, por concerto perpétuo. Lezaraho aharaf, e também com a sua semente depois dele. Então, olha que aqui Deus manda pôr o nome do menino e ainda confirma a aliança, confirma continuar a aliança que fez com seu pai Abraão, continuar nele, em Isaac. Item 2, Ismael zomba de Isaac. Aqui, irmãos, no item 2, eu já vou comentar também o item 2 do tópico 2, tá bom? Que é o mesmo assunto. Você vai perceber que tem alguns tópicos que praticamente são repetidos ou são complementares. Então, aqui, enquanto eu estiver comentando o item 2, Ismael zomba de Isaac, já estou comentando a zombaria, que é o item 2 do tópico 2. Mais uma vez, Sara provou dos resultados daquilo que ela fez, né? Ela, em vez de aguardar o Kairos junto com Abraão, seu marido, ela deu o jeitinho com Agar, como a gente já discutiu em aulas anteriores. E o comentário aqui da revista diz, naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Uma notinha aqui. Por que Abraão aceitou a proposta de Sara? Estou deixando um vídeo short aqui, um vídeo curtinho para vocês, aqui na nota do blog. Só clicar no link, já abre, 3 minutinhos, você já vai entender o contexto do porquê Abraão aceitou a proposta de Sara. É um vídeo rápido, mas importante para você entender isso aqui. Sara teve 2 problemas que a gente pode considerar como problema íntimo e pessoal para ela. Quando Agar teve o filho Ismael de Abraão, ela passou a menosprezar a sua senhora. Agar começou a debochar de Sara e perdeu o respeito por Sara. Ela que antes era uma serva submissa à sua senhora, agora ela viu que alcançou uma posição de privilégio, embora não era esse o contexto, não era para ela entender que agora era esposa, que tinha privilégios de esposa, porque ela não tinha e não era, ela era a concubina, ela tinha o lugar dela, o ventre dela foi emprestado para sua senhora, para que a sua senhora tivesse filhos através dela, era o costume da época, né? Então ela não tinha nada que se ensoberbecer e começar a menosprezar a sua senhora, mas ela fez isso.
e fez isso por bastante tempo. Então isso foi meio que um espinho na carne para Sara, consequência da sua escolha errada. O outro problema muito íntimo e muito perceptível na vida de Sara foi que Ismael, o filho da escrava, zombava do seu filho Isaque. Então, esses dois meninos tinham uma rixa desde pequenos, desde o nascimento praticamente. E até hoje, as nações que vieram desses dois, Israel de Isaque e os muçulmanos, os árabes de Ismael, ainda tem essa rixa. É o mundo árabe e o mundo judaico. Um de um lado, outro do outro, e essa rixa existe até hoje. E a nota do item 2, do tópico 2, aqui dentro desse tópico, porque os itens são relacionados à zombaria de Ismael a Isaque. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava do seu filho Isaque. E esse mal-estar que foi gerado, e a gente não sabe por quanto tempo ela suportou isso, mas aí chega no limite e ela chega para Abraão e manda Abraão expulsar a serva, a escrava, com o filho. Uma situação muito difícil para Abraão, né? A gente vai comentar mais para frente a tristeza de Abraão ao ter que fazer isso, e a gente vai ver que, mesmo não querendo, ele faz. Agora aqui eu quero entrar num comentário teológico aqui, que é muito discutido entre os estudantes de teologia, e inclusive já me perguntaram antes dessa aula se essa zombaria de Ismael a Isaque tem algum fundo sexual, alguma conotação sexual. Alguns estudiosos, alguns intérpretes judeus acreditam que sim, alguns teólogos acreditam que sim. Quero dizer que eu não sou partidário dessa ideia, porque eu sempre considero o texto dentro do contexto, é a regra hermenêutica, é a regra exegética. Quando você lê o artigo que eu estou deixando aqui, você vai chegar na sua conclusão de que interpretar texto fora do contexto etimológico, exegético e hermenêutico é meio que crime interpretativo, né? Então, não compactuo com essa ideia aqui. Mas estou colocando aqui a título de informação teológica. E também porque já fui perguntado antes da aula, inclusive, né? Mas o termo Itzhak, que é o nome do menino, o nome Isaac português, Itzhak hebraico, significa literalmente riso. Tem outra palavra no hebraico que é letzahek, também é traduzido por riso. A gente encontra essa palavra em Êxodo 32:6. Ali tem conotação de idolatria, de orgia, de festa licenciosa diante do bezerro de ouro. Quando Abrão e Sara riem, Itzhak, tem contexto de alegria, de felicidade, de família feliz, de graça de Deus na vida deles. E a raiz etimológica é a mesma. E depois, em terceiro lugar, aparece Mitzahek, no caso de Isaac e Rebeca, quando Isaac e Rebeca são vistos pelo rei Abimeleque namorando, se acariciando, se beijando e Mitzahek, rindo um para o outro. Nesse caso de Isaac e Rebeca, tem conotação sexual. Mas o contexto ampara. Não tem um contexto de proibição, ou de prostituição, ou de crime, de crime contra a família. Não tem nada disso. É uma coisa completamente legal. Eles são casados, por isso estavam ali trocando carícias e rindo. E ali aparece o termo Mitzahek. Então, os três termos, Itzhak, que é o nome do menino, Letzahek, que é a festa licenciosa, orgiosa, de riso, de alegria diante do bezerro, e Mitzahek, que é Isaac e Sara namorando, tem a mesma raiz que é Tzahak. Vai ser bom você olhar na tela, no blog, tá bom? Para você entender isso aqui que eu estou falando. Os três termos significam coisas diferentes, estão em contextos diferentes, mas trazem a mesma raiz etimológica.
Por isso, muitos comentaristas judeus e muitos teólogos que se firmam mais na raiz etimológica do que no contexto hermenêutico da escritura, dizem que quando Ismael está zombando de Isaac, essa zombaria tem um aspecto sombrio, um aspecto de violação. E até alguns dizem que Ismael poderia estar abusando sexualmente de alguma maneira, ou por toque, ou não sei como, porque está na cabeça desses intérpretes, né? Então não sei explicar, não sei falar. Então eles veem alguma conotação sexual nessa zombaria de Ismael para com Isaac. Somente por causa da mesma raiz etimológica que consta nos três termos. Porém, olha a minha defesa, para não acreditar nisso, para não defender isso. Yitzhak, o riso de Abraão e Sara, era riso de felicidade, de contentamento, de kairos, de moed, tempo determinado, tempo de cumprimento da promessa de Deus. Esse riso era um riso feliz, perfeito, harmonioso, gostoso. O Letzerhak, da idolatria diante do bezerro de ouro, era um riso de orgia, já não tem nem de longe o mesmo conceito, o mesmo sentido do riso de Abraão e Sara. Então perceba, tem a mesma raiz, mas o significado, o contexto é completamente outro. Então não dá para pegar a mesma palavra e dizer que significa a mesma coisa nos dois contextos. Jamais se pode fazer isso, é violência contra o texto. E o terceiro termo, Mitzahek, que é o caso de Rebeca e Isaac. Tem um contexto também completamente diferente. E é o único lugar onde dá o contexto a conotação sexual. Para você entender melhor e a gente fechar esse comentário, porque eu estou colocando isso aqui só como uma nota teológica para os teólogos que nos assistem, ainda que os três termos tenham a mesma raiz etimológica, em cada situação, em cada citação bíblica, o sentido do mesmo termo é diferente, como eu acabei de falar. Vou dar um exemplo para vocês em português, para vocês entenderem o que é que eu estou falando. De uma mesma palavra, grafada igualzinha, idêntica, trazendo a mesma raiz etimológica, significar coisas completamente diferentes e que não permite, pelo raciocínio lógico, não permite pela inteligência, transpor um significado para outro. Olha isso. Vou dar o exemplo em português para você entender. João ouviu a piada e morreu de rir. Ele morreu? Mas na outra frase, João morreu. Ele morreu? Na segunda frase, ele morreu literalmente. Percebe que gramaticalmente é a mesma palavra? João morreu de rir. Aparece literalmente morreu, mesma raiz. É só o contexto que é outro, portanto, dá outro sentido à palavra. E na frase João morreu, ele morreu literalmente. É por isso que eu não entendo que a zombaria de Isaac, que é traduzida do termo Mitzahek, que é o mesmo termo que traduz as carícias de Isaac e Rebeca, Mitzahek, tenha o mesmo significado. Porque uma é uma situação e outra é outra situação. Isso é hermenêutica. Considerar o texto e a interpretação e o sentido das palavras nos seus contextos. Item de número 3, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Agar e Sara, Ismael e Isaac, Ismael e Sara, estava impossível. Não dava para continuar. E ela então chega para o seu marido e diz, é o que nós temos em Gênesis 21:10. Deita fora esta serva e o seu filho. Sara era a senhora. Agar é um termo difícil de falar, né? Hoje em dia soa muito ríspido, assim, muito sem sensibilidade, mas é o que era naquela época. Agar era a propriedade de Sara. Né? O escravo, o servo, sempre foi um objeto, como um objeto. Era uma propriedade. Certos senhores tinham até documento dessa propriedade, dessa pessoa. Então, nós que vivemos num país livre, onde a escravidão não é mais praticada, mas já foi na nossa origem por muito tempo, eu considero a escravidão a pior desgraça da humanidade. O nível mais baixo de comportamento do ser humano é quando um escraviza o outro.
Isso aí eu acho absurdo. E na história de todos os povos, inclusive dos povos religiosos, eles consideravam isso como um direito dado por Deus. Um absurdo que não tem tamanho. Meu Deus do céu. Mas vou deixar para vocês aqui a escritura no hebraico, onde ela pede para que Agar seja expulsa, porque ela diz que o filho da escrava não herdará junto com o filho dela, com o filho legítimo. Estou deixando até um bônus aqui para quem gosta do hebraico, traduzido palavra por palavra desse versículo para você ir decorando, tá bom? É assim que a gente aprende um idioma, viu, irmão? É decorando palavras. Não tem milagre para aprender um idioma. Se você passou de 3.000 palavras decoradas, você já é fluente em qualquer idioma. Então, o caminho é esse. Tópico de número 2, Abrão tem que tomar uma atitude. Item 1, Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete naquele dia. Nós temos isso em Gênesis 21:8. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. Depois o menino era desmamado. Ser desmamado naquela época era um sinônimo de vitória, porque a mortalidade infantil era muito grande. Então, quando uma criança conseguia chegar ao período de ser desmamada, a partir dos 3 anos, era uma vitória. Ele venceu a morte. É praticamente esse o sentido cultural desse desmame de Isaac. Ele conseguiu sobreviver, ele foi bem cuidado a ponto de não adquirir uma enfermidade que o matasse. E ele venceu então a morte que rodeava todos os meninos, todas as crianças, todos os bebês daquela época. A mortalidade infantil era muito grande. Outro sentido cultural que há no Isaac foi desmamado é que quando ele é desmamado, ele se desliga literalmente da sua mãe, o que significa que ele passa a ter sua própria vida. Ele passa a depender biologicamente de si mesmo para sobreviver. Então, isso é a expansão da vida de um ser. Ser desmamado era motivo de festa. Primeiro, porque venceu a morte que ameaçava enquanto era bebê, enquanto era criança, enquanto era pequeno. Segundo, agora é um ser independente. Foi desmamado, não depende mais diretamente da mãe. Claro que, como uma criança, vai depender do cuidado dos pais, mas não mais biologicamente ligado. Esse foi então o motivo do banquete. O banquete foi para comemorar a vitória de Isaac sobre a morte e a individualidade de Isaac. Não estava mais biologicamente, intimamente ligado à sua mãe. Agora já era um rapazinho que ia crescer e se desenvolver por conta. E aí vem o item 2 que a gente já comentou no tópico 2 do item 1, que é a zombaria. Nesse momento, quando Ismael olha e vê que Isaac venceu a morte do ponto de vista cultural. Ismael então começa a zombar dele. Essa zombaria era um menosprezo de Ismael, por quê? Porque Ismael era filho legítimo de Abraão. Por direito, por ser o filho mais velho, ele tinha o direito de herdar a primogenitura. Mas Deus não considerou Ismael como filho de Abraão, como filho da promessa. Inclusive, tem um versículo, não vou discutir esse versículo, só vou colocar ele aqui na tela para você, tá bom? Não vamos nos meter nisso aí, porque isso aí é assunto para outra aula, isso dá outra aula. Oferece-me o teu filho, o teu único filho. Como assim, único filho? Então quer dizer que Deus não lê a Bíblia? Deus não está sabendo que está sendo registrado que Ismael também era filho de Abraão? Por que está chamando de teu único filho, né? Irmãos, do ponto de vista teológico, é simples. Eu não vou discutir, tá bom? Deus só considerava o filho de Abraão aquele que era o filho da promessa, do seu acordo, da sua Beret com Abraão. Ismael foi o jeitinho que Sara deu. E aí a gente entra no item 3, a tristeza de Abraão. Aqui, junto com a tristeza de Abraão, eu vou comentar o item 1 do tópico 3, que vai tratar do mesmo assunto, tá bom? Que é Abraão despede Agar e Ismael. Então, esses dois aqui a gente comenta no mesmo. Já pensou como estava o coração de Abraão?
porque claro que ele amava Ismael. Agar era uma concubina, era a serva, a mulher que emprestou o útero para essa família, para que dessa família nascesse um filho, e esse filho ia edificar a casa de Sara, ou seja, restaurar a honra de Sara, porque Sara não era bem vista por ser estéril, como eu já disse várias vezes, e inclusive em aulas anteriores, ela ia extinguir a genealogia do seu marido, ia apagar o nome do seu marido sobre a terra. Então, a serva foi tomada, ela emprestou o útero para que a sua senhora tivesse filhos através dela, e a vergonha da sua senhora fosse apagada. Abrão, obviamente, que não amava Agar como esposa, ele nem podia, não era certo. Se ele fizesse isso, seria como um adultério. Não, ela simplesmente emprestou o útero para que sua senhora tivesse filhos. O amor de Abraão era Sara, mas claro que ele amava o filho, porque nasceu dele, era filho legítimo dele, só não com a mulher legítima. Então, despedir Ismael e Agar, com certeza, foi muito doloroso, foi muito difícil para Abraão. E o item 3 fala exatamente dessa tristeza. E isso foi também o resultado do jeitinho que Sara quis dar. Eu pedi para você assistir aquele short que eu indiquei, aquele vídeo curtinho que eu indiquei, que está aqui na tela, aqui no nosso blog, onde eu explico por que Abraão aceitou a proposta de Sara de ter filho com Agar, tá bom? Era para... assiste o vídeo que você vai entender direitinho. E aqui a gente está comentando também o tópico 3 e o item 1 do tópico 3, que é Abrão despede Agar e Ismael. O item 3 do 2 diz que ele estava triste, obviamente, por despedir o seu filho, e agora o tópico 3, no item 1, fala que ele despede Agar e Ismael. Ele despede Agar e Ismael por 3 motivos principais. Primeiro, ordem direta de Deus. Segundo, para preservar a pureza da linhagem da promessa. E terceiro, a promessa de que Ismael seria guardado. Eu sei que Abraão era um homem de verdade, um homem honrado, e ele não ia despedir a serva e o filho dela, seu próprio filho, das suas entranhas, para morrer no deserto como um homem irresponsável. Ele não ia fazer isso. Ele só fez isso por esses 3 motivos que eu vou colocar agora. Primeiro, por ordem de Deus. Abraão estava relutante, óbvio, e triste por expulsar seu filho primogênito. No entanto, Deus falou diretamente com ele em Gênesis 21:12, dizendo: não te pareça mal aos teus olhos pelo moço e pela tua serva. Olha aqui, ó, que Deus não considerou Agar esposa de Abraão, coisa nenhuma, porque não era, nem culturalmente, nem teologicamente, de forma nenhuma. Então Deus chama ela aqui de tua serva. E ouve tua mulher em tudo o que ela te diz. Ouve a voz de Sara. Quando Sara falou, bota ela para fora, junto com o filho. Abraão não ia fazer. Se Deus não fala com ele, ele ia brigar em casa. E já arrumou confusão mesmo. Já fez a coisa errada, né? Já tomou a serva no lugar, para ter filhos no lugar da esposa. Isso aí já foi contra a palavra de Deus. Então, ele não ia mandar mesmo. Claro que ele, como um homem de verdade, não mandaria. Ele ia amparar seu filho e a serva pela qual veio o filho ao mundo. Era hombredade, era dever dele. Mas como Deus se interpôs e mandou, ordenou que ele ouvisse a voz da mulher, então ele fez. Por quê? Aí é o segundo motivo, preservação da linhagem da promessa. Porque em Isaque será chamada a tua semente. Gênesis 21:12. Essa é a argumentação da preservação da linhagem da promessa. Esses meninos não tinham condição de viverem juntos no mesmo clã, na mesma casa, na mesma tenda. Essas 2 mulheres não tinham condição de viver juntas, jamais. Agar, quando viu que concebeu, ela já começou a zombar da sua senhora. Ela deixou o seu status natural de serva e entendeu que já era esposa, tinha direitos de esposa. Então, a casa virou uma loucura, virou de cabeça para baixo.
E os meninos brigando desde sempre, porque Ismael se achava no direito de receber a herança, ele era o primogênito, mas o filho da promessa era Isaac. Então, olha a situação da casa de Abraão. Então, segundo motivo pelo qual ele despediu a mãe e o filho foi preservação da linhagem da promessa, amparado por Deus. Praticamente obedecendo, né? Porque Deus deu uma ordem. E o terceiro ponto, a promessa de que Ismael seria guardado por Deus. Ele só concordou em despedir Agar e Ismael depois que Deus falou: eu vou fazer dele uma grande nação também. Em Gênesis 21:13 é onde a gente tem a promessa de Deus de que faria de Ismael também uma grande nação. E olha o poder da Davar, meus irmãos. Olha o poder da Beret. Todo o mundo muçulmano, todo o mundo árabe hoje em dia é descendente de Ismael. Olha que grandeza. De Ismael também vieram 12 tribos, como de Abraão, Isaac, Jacó, principalmente de Jacó, vieram também 12 tribos. Nações poderosas, nações extraordinárias, povo forte, guerreiro sobre a terra. Então, Deus cumpriu a sua davar, sua palavra, que é traduzido na nossa versão ARC como promessa. A aliança que ele fez com Abraão não foi quebrada em tempo algum, e ainda não é até hoje. Tópico de número 3, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Isso, o item 1, Abraão despede Agar e Ismael. Isso aqui, então, eu já comentei no item 3 do tópico 2. Item 2 do tópico 3, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Com certeza foi uma prova terrível para Agar ser despedida de casa, né, perder todos aqueles privilégios que ela tinha ali e ir para o deserto sozinha com seu filho. Nenhum dos dois tinha condição nenhuma de sobreviver naquele deserto. E tem uma coisa aqui que todo mundo, além de mim, vai considerar absurdo. As únicas coisas que eles levaram foi um pão e um odre de água. Eu olhando para isso aqui, meus irmãos, eu só posso entender que foi um teste de Deus. Foi uma prova, mais uma prova de Deus. Porque como assim Abraão ia dar para eles só um pão e um odre de água? Eu fico pensando, é por minha conta, tá? Não tá na Bíblia, não tá em comentário, não tá em lugar nenhum. É eu que tô pensando isso aqui. Eu fico pensando que Deus deve ter falado para Abraão que, né, que é realmente o que falou, mas deve ter falado mais alguma coisinha. Porque garantiu para Abraão que faria de Ismael uma grande nação. Então, Abraão estava confiando que ele não ia morrer no deserto, né? Eu só consigo entender isso, porque como assim Abraão ia dar só Era para Abraão dar uma caravana para ela. Arma, proteção, mandar alguém junto com ela, algum servo para proteger, levar ela até um lugar seguro, dar um salvo-conduto. Essa seria a regra se ele não tivesse nenhuma garantia de Deus, né? Não dá para pensar assim, não. É só o que eu consigo pensar, porque senão Abraão de novo vai ser entendido como um irresponsável. Como assim? Manda a mulher e o filho embora e vai matar no deserto? É isso que você está querendo? Matar elas no deserto? Porque para dar só um pão e um odre de água deve ser isso que está querendo. Mas não. Ele estava confiando na promessa de Deus. O lugar era árido, não tinha vegetação, não tinha fonte de água nem por brincadeira, né? E ela vai embora. O sofrimento, a angústia, a dor dela foi tão grande que ela pega o menino, o Ismael, coloca debaixo de uma árvore, se afasta dele e chora amargamente. Você que é mãe está sentindo agora aqui o que é que eu estou falando. Ela chora pesarosamente porque ela ia ver o seu filho morrer de fome e de sede. E ela não queria, ela não ia suportar ver, ficar abraçado com ele, para ver ele morrer. Então ela deixou ele, não foi responsabilidade não. Ela deixou ele lá debaixo da árvore e se afastou à distância de um tiro de arco. Isso aí é mais ou menos uns 30 metros. Um tiro de arco alcança mais ou menos essa distância, para ela não ver o filho morrer. E a nota que eu estou deixando para vocês aqui sobre o item 2 do tópico 3, um pão e um odre de água, é o
texto bíblico citado aqui na íntegra, porque é muito forte. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, mais ou menos 30 metros, porque dizia que eu não vejo o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta-te, pega o moço pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. E abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E aí parece que o tempo voa, né? E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E para terminar a aula, o item de número 3, Deus ouviu a voz de Ismael. A gente viu na leitura bonita que eu fiz agora há pouco que Deus ouviu a voz do menino, preparou água para eles no deserto, ela encheu o odre, deu água para o seu filho, bebeu, se salvaram e foram guiados para Parã, onde o menino se tornou flecheiro, um grande homem, e a Bíblia diz que esse menino estava debaixo do olhar de Deus. Então, foi abençoado porque também era filho de Abraão. A verdade prática de tudo isso é o seguinte: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa fazer segundo a sua vontade. Prometeu a Abraão, demorou 25 anos, o Kairos foi difícil, o tempo determinado, Moed, foi difícil, demorado, mas chegou. E Kairos é sempre um momento feliz, é sempre o melhor momento. Aconteceu na vida de Abraão e Sara. Isaac chegou, foi um riso, agora riso de alegria, né, de folguedo, porque a família foi completa. A vergonha da esterilidade de Sara desapareceu. Ela agora teve um filho de verdade, seu, Isaac, o filho da promessa. Então, meus queridos, o que a gente precisa aplicar disso na nossa vida? É que a gente tem que confiar na Davar, na palavra de Deus. Quando ele fala, ele cumpre. Não importa se o Kairos é demorado, não importa se o Kairos é lento. O problema de Deus é que ele não habita no tempo, ele habita na eternidade. E às vezes ele nos prova nessa questão do tempo. Mas vamos esperar, porque o Kairos é sempre o melhor momento. Então, a aplicação pessoal que a gente faz é: vamos esperar a promessa de Deus com paciência. E a conclusão: o Deus de Abraão é fiel, suas palavras jamais vão falhar. Jeremias 1 e 12. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Nossa próxima aula, lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Se você achou que Abraão sofreu ao despedir Ismael, você não viu nada ainda. Você vai ver sofrimento mesmo agora, na 7ª aula. Então, prepare o seu coração. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, espero ter ajudado vocês, professores, pastores, na escola bíblica de vocês aí. Se você assiste às nossas aulas, gosta, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Precisamos muito da sua inscrição. Queridos, está acontecendo um fenômeno horroroso no YouTube. Ele está eliminando inscritos, não só do meu canal, mas de muitos canais. Eu, há 15 dias, batemos aqui no canal 20.500 inscritos, depois caiu para 20.400, perdemos 100 inscritos. Aí eu entro em contato com o YouTube, eles não explicam, não falam por quê. É essa inteligência artificial que está varrendo o YouTube, mexendo com tudo, está cancelando o canal de pessoas, está uma loucura o YouTube. Agora que eu preciso ainda mais da ajuda de vocês compartilhando. Nos recuperamos, né? Voltamos depois de 15 dias para 20.500, com muito sofrimento. De ontem para hoje já caiu de novo mais 20 inscritos, então tá uma luta. Preciso muito da ajuda de vocês para a gente conseguir, quem sabe um dia, chegar na nossa meta de 100 mil inscritos.
Quer assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos? Seja membro. Quer falar direto comigo? Quer um contato mais pessoal, mais direto? Seja membro consultoria. Ainda em tempo, quer deixar a sua oferta para nos ajudar aqui no nosso ministério? Se você quer ser grato por tudo que a gente deixa para vocês aqui, é só ler o QR Code que está aparecendo aqui na tela e deixar a oferta do tamanho que você sentir no seu coração. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.